Bom dia, paz, tudo bem? Fala aí, meu amigo Ed, seja bem-vindo aí, bom dia, paz. Bom dia, Paloma, a paz. Tem mais uma pessoa aí, tá o Ed, a Paloma, chegou mais alguém? Ah, Mônica, bom dia, Mônica, a paz do Senhor, tudo bem? Deus abençoe. Ouve-se a voz do Filho do Homem, é pra não pode permanecer. Já vamos iniciar já. Esperar mais alguns irmãos chegando aí. Francisco Sodré, bom dia Sodré, a paz, seja bem-vindo. Está ouvindo aí ao fundo a banda Resgate? Estou resgatando também as velharias, né? A música Os 10 Leprosos. Ouve-se a voz do Filho do Homem. Do Filho do Homem. Bom, tá na música aqui pra gente começar a nossa meditação nessa manhã, né? Bom dia a todos. A paz do Senhor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por vocês participarem comigo aí desse devocional, né? Eu posso aproveitar esse período e compartilhar aquilo que eu tenho meditado nas minhas manhãs, né? Antes de iniciar o dia. E a gente tem que nos alimentar da palavra de Deus. Oi, Sirlene, bom dia, filha, seja bem-vinda. O Irã, bem-vindo também, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Como eu ia dizendo, a gente tem que meditar na palavra do Senhor, né? E também temos que orar e ter os nossos devocionais. Então isso aqui faz parte da nossa vida espiritual. Então vamos orar um minutinho? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero te agradecer pelos irmãos que estão presentes nessa live e junto comigo irão meditar na Tua Palavra. Nessa série que o Senhor colocou no meu coração, durante esse período que a gente está confinado nas nossas casas, nos protegendo dessa enfermidade que assola todo esse mundo, Pai. Nós estamos meditando nas parábolas do Teu Filho, aquilo que Ele nos ensinou, para que nós possamos, ó Pai, guardar no nosso coração, aprender e crescer, aprendendo cada vez mais com o Senhor. Abençoe o nosso dia, a nossa vida, e abençoe, meu Deus, esse período de meditação. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Júlio César, bem-vindo, a paz do Senhor, tudo bom? Bom, hoje a gente vai meditar na parábola do semeador, né? Onde a gente meditou na parábola do trigo e do joio, né? A gente fala errado, né? A gente fala do joio e do trigo. Na verdade é do trigo e do joio. Porque primeiro Jesus vai falar sobre o trigo e depois o joio. E hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Nessa ocasião, Jesus ele estava, talvez em Cafarnaum, fala que ele estava numa casa, né? E ele saiu, ele foi até o lago e ele encontra ali uma grande multidão. E para facilitar o contato dele com a multidão, ele sobe num barco e de cima desse barco ele começa a ensinar as pessoas. João Dantas, bem-vindo. O Netão, Deus abençoe, Netão. Ana Fátima Oliveira, bem-vinda, minha irmã Ana, Deus abençoe poderosamente. E aí naquele barco ele começa ali a ensinar a multidão e ele começa a propor algumas parábolas. Então nessa série ele vai fazer vai falar 7 parábolas, né? Ontem a gente viu uma, a do trigo e do joio, hoje vai ver a do semeador. A do semeador é muito importante a gente meditar nela, porque aparentemente, Laurêncio, seja bem-vindo, Laurêncio, bispo, Deus abençoe, Pai do Senhor. Aparentemente, essa parábola é tão importante que é ela que começa a destravar o mundo espiritual para os discípulos de Jesus. Daqui a pouco a gente vai poder entender melhor isso daí. Então, a parábola do semeador, ela está registrada nos evangelhos sinóticos, ou seja, são os evangelhos que vão relatar a história, a vida de Jesus Cristo, né, de uma maneira muito parecida, narrando fatos parecidos, algumas coisinhas diferentes, que é a visão daquele que observou,
E os 3 evangelhos sinóticos são João, Marcos e... Perdão, Lucas, Marcos e Mateus. Tá? João não faz parte do evangelho, ele tem uma outra forma de abordagem. Então, essa passagem vai estar em Mateus 13, vai estar em Marcos 4, vai estar em Lucas 8. Ontem eu li Mateus, hoje eu vou ler Marcos, tá? Então, vou ler Marcos 4, a partir do versículo 3. Deixa eu ver quem está ali mais. O irmão Vanderlei, meu amado, meu amigo. Eduardo Henrique, Deus abençoe. Fala assim, 4:3 de Marcos. Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí o versículo 13 continua a explicação, porque o próprio Jesus vai explicar o significado da parábola. Disse-lhe ainda, não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador que semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra do coração deles. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que dão ouvidos à palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, dura um pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns a 30, outros a 60 por um e outros a 100 por um. Então o Senhor Jesus ele começa a propor essas parábolas que a gente chama de parábolas do reino, para ensinar algumas realidades espirituais. Eu falei para vocês ontem, né, que a parábola é uma figura de linguagem que ela vai trazer um ensinamento moral. No caso aqui, Jesus está usando para trazer um ensinamento sobre o reino de Deus. Então, nestas parábolas, ele vai falar, nessa parábola em especial do semeador, ele vai falar como que a palavra do reino é recebida de diferentes aspectos nos corações das pessoas. Então, isso é bom para a gente que é pregador, para a gente que é cristão e ama a palavra. Muitas vezes nós não entendemos, porque nós pregamos a palavra para algumas pessoas e essas pessoas aceitam e logo já estão servindo a Deus, estão trabalhando. As outras não dão nenhuma importância, outras começam a caminhar e param, porque no ministério da gente, muitas vezes, a gente não consegue entender isso e até entristece, porque fala, poxa vida, eu tenho falado tanta palavra de Deus para as pessoas e elas não conseguem absorver, não conseguem entender, não conseguem assimilar aquilo que eu estou falando. Então, nessa parábola, ela vai trazer esse entendimento para a gente, o diferente aspecto, né, que o evangelho é recebido no coração das pessoas. Então, Jesus, ele vai, como eu disse, ele mesmo propõe a parábola, depois ele vai em separado, né, para os discípulos. Os discípulos perguntam para ele, Senhor, o que é aquilo que o Senhor está falando? Por que o Senhor está pregando em parábolas, né? A gente sabe que havia uma profecia do profeta Isaías, que dizia que o Messias falaria ao povo através de parábolas, né, para que eles não pudessem entender. Então esse era o propósito, que os judeus naquela época não conseguissem entender. Mas aqueles que são do reino de Deus, aqueles que são chamados, quando você começa a entender essa parábola, desbloqueia todas as outras parábolas, desbloqueia todo o outro entendimento da palavra de Deus no nosso coração. Então isso é importantíssimo, essa palavra é muito importante para a gente poder compreender qual que é o aspecto da abordagem do reino de Deus para nossas vidas. Então ele começa a propor a parábola, e é interessante que ele começa a ouvir,
né? Então ele faz um chamamento, ele chama a atenção. Olha, prestem atenção no que eu vou falar, né? E ele conclui, né? Quem tem ouvidos, que ouça, né? Então é muito importante a gente ouvir. Quando a gente ouve, a palavra do Senhor entra no nosso ouvido e desce até o nosso coração. Então nós temos que estar preparados para ouvir. Muitas vezes nós não ouvimos, nós apenas escutamos, como se fosse um ruído, como se fosse um barulho. Mas o importante é ouvir. Quando nós ouvimos, nós recebemos a palavra e meditamos no nosso coração. Então essa é a importância. Então ele começa a falar que um semeador saiu a semear, ou seja, é uma figura muito bem compreendida, né, dos judeus na Palestina naquela época. Eles tinham muito bem isso no coração. A maioria de que está acompanhando a gente aí, eu também sou aqui de São Paulo. A Marlene Sodré, seja bem-vinda, Pai do Senhor. São aqui de São Paulo e a gente não consegue entender muito bem essas coisas de semeadura, de plantação. E como eles viviam numa cidade agropastoril, ou seja, eles tratavam com plantações e também com gados, né? Então era muito fácil Jesus colocar essas figuras de linguagem e eles entenderem. Então o homem saía com um bornal, uma sacolinha cheia de sementes. Dona Iracema Pizzo, seja bem-vindo, bom dia, Pai do Senhor. Então ele saía com uma semente, com um saquinho cheio de semente, um bornal, e ele ia espalhando, jogando a semente pelo campo onde a semente iria germinar, onde ela seria plantada e germinar e ali aparecer um campo. E aí ele vai falando sobre alguns aspectos. Ele vai falar que parte da semente caiu à beira do caminho. Então, se você tiver na sua mente, quando o agricultor ele vai plantar, ele deixa caminhos entre a lavoura para que ele possa transitar, para que os trabalhadores possam transitar e trabalhar. Então, como ele pegava a semente no bornal e lançava, né, sem escolher o solo, lançando, sem muita técnica, uma coisa bem primitiva, a semente caía neste lugar, onde as pessoas iam caminhar. E Jesus disse que os pássaros vinham do céu e comiam aquela semente. Daqui a pouco a gente vai conseguir entender melhor essas coisas. E depois ele falou que a segunda parte da semente caía no lugar pedregoso, onde havia pedras. É lógico que o semeador não vai jogar a semente no meio das pedras. É que a gente possa entender melhor. Eles entendiam muito bem. A gente vai entender melhor agora. Por quê? As pedras estavam sobre a terra. Sob a terra. Estavam numa pequena profundidade. Não era vista aos olhos nus. O agricultor não conseguia perceber que aquele solo, embaixo daquela terra árida que ele estava jogando as sementes, era pedregoso. E quando a semente começava a brotar, ela descia e ela encontrava logo aquela pedra que estava ali embaixo. E como ela não tinha profundidade, aí o que acontecia? O sol vinha, aquela planta ela estava fraquinha, aquela plantinha fraquinha, o sol vinha e queimava aquela planta. Tá? Então era esse quadro. A segunda coisa é que quando ele arava a terra, havia no meio da terra algumas ervas daninhas que haviam caído ali, algumas sementes que o vento havia trazido, que as aves haviam trazido, e estava ali junto, no meio da agricultura, ali no meio do terreno onde seria plantado as sementes. E quando ele jogava as boas sementes, né, lançava as boas sementes, elas cresciam juntos ali, a semente da erva daninha junto com a semente daquilo que o agricultor, que o semeador queria plantar. E quando elas cresciam juntos, os abrolhos, as sementes vinham e sufocavam aquela plantinha que estava sendo germinada e matava aquela plantinha. Ela não conseguia fazer com que ela brotasse, com que ela tivesse vida. Qual que é o contexto, então, dessa parábola que eu queria falar para vocês? Então, é uma série de 7, né? Que ele está ali num barco contando. Nós falamos antes do trigo e do joio, hoje está falando do semeador. O contexto, né? Então ele estava ali no barco falando com as pessoas. Qual que é a diferença entre a parábola do joio e do trigo e do joio, e da parábola do semeador? Na parábola do trigo e do joio, Jesus estava destacando o semeador. Então ele vai falar que quem lançava a semente de trigo era o Filho do Homem, Jesus Cristo, e o trigo eram os filhos de Deus. E quem lançava a semente do joio era Satanás, e o joio era os filhos do diabo. Hoje não. Nessa parábola que a gente está vendo hoje, Jesus está abordando a qualidade do solo. Ele não está falando do semeador. Ele não está falando da semente. Ele está trazendo uma ilustração para mostrar o solo. É onde a semente era recebida. Por isso que eu falei que ele vai falar sobre
como é recebido o evangelho, de diferentes aspectos, né? Então a gente viu aqui que ele falou de 4 lugares que a semente vai cair: à beira do caminho, no lugar pedregoso, no meio dos espinhos e na terra boa. Então ele pega 100% da semente, e desse 100% da semente, né, quem é bom de matemática, 75% da semente vai se perder, porque elas vão cair à beira do caminho, vão cair no lugar pedregoso, vão cair no lugar onde há espinhos. Então essas dificuldades vão fazer com que a semente não produza. Somente 25%, né, um quarto dessas sementes vão encontrar um local, uma terra fértil, e elas vão produzir a boa semente. Mas para que a gente possa entender o significado de alguns elementos da parábola, né, eu quero falar para vocês o seguinte. Primeira coisa, Jesus vai falar sobre a semente, né? O semeador é Jesus Cristo, tá? E ele fala que ele pega a semente, ele estava pregando ali, né? João Batista tinha falado, né? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Jesus estava pregando naquele lugar, então ele era o semeador, e ele ia lançar a semente, a palavra de Deus. Então, como eu falei para vocês, a questão não é quem semeia, a questão não é a semente, porque quem semeia é Cristo. Cristo é todo perfeito, maravilhoso, louvado seja Deus por isso. A semente é a palavra de Deus, como eu estou explicando para vocês, também não tem problema nenhum. Agora, qual que é o problema? É o solo. Essas figuras de linguagem que ele usa na parábola, do caminho, do local pedregoso, do local que tem espinho, ou do solo fértil, ele está falando do coração humano. É o local onde a semente vai cair, e ali ela vai produzir ou não fruto. Ali ela vai germinar ou não. Então esse é o significado dos elementos que a gente está meditando nessa manhã. A importância de a gente poder entender essas coisas. E a gente começa a clarear a nossa mente com relação à pregação do Evangelho. Então ele vai explicar essa parábola apenas para os discípulos. Então somente os discípulos compreenderam, porque ali havia uma grande multidão. Ele pregou as 7 parábolas, e quando ele saiu do barco, ele volta para casa. Talvez a casa de Pedro, ali em Cafarnaum, né? Onde ele vivia ali, na casa de Pedro, junto com a sogra de Pedro, enfim, na cidade de Cafarnaum. E quando ele volta para esse lugar, os discípulos vão junto, aí eles perguntam para ele: Senhor, por que o Senhor está falando em parábola? Aí eu quero destacar o versículo 13 para vocês, e vou ler novamente. Ele fala assim, no versículo 13: Disse-lhes ainda: Vocês não compreendem essa parábola? Olha, presta atenção. Vocês não compreendem essa parábola? Pois ele fala assim: Como vocês poderão entender as outras? Ou seja, se nós não conseguimos entender nessa manhã a parábola do semeador, fica quase impossível poder compreender as demais. Então a gente tem que entender o seguinte. Então vamos tentar mergulhar um pouquinho mais na parábola. E ele começa a explicar para os discípulos, como a gente leu ali, do versículo 13 em diante. Ele fala que o semeador sai a semear. Então o semeador é o próprio Cristo. E agora a igreja, né? Aqueles que ficaram no lugar de Jesus para semear. Somos nós, né? Vocês que estão me ouvindo nessa manhã, sou eu. Nós somos agora os semeadores, que vamos lançar a semente sem distinção. A gente não vai escolher a terra, como ele também não escolheu. A gente vai apenas pegar a nossa semente e lançar, e lançar, e lançar, sem escolher o solo. E aí o resultado vai ser diferente, conforme o solo, conforme o coração humano. Então cada solo, cada coração humano vai receber a palavra de um jeito. Então a primeira que ele vai falar, que é a palavra que caiu no meio do caminho. Fala assim que a pessoa ouve a mensagem do reino, ela não entende. Aí vem o maligno e arrebata, toma a palavra, arranca a semente que caiu no coração daquela pessoa. Para a gente poder entender mais ou menos, vamos trazer para os dias de hoje. É mais ou menos uma pessoa que vai à igreja, ou está numa reunião, ou você está com ela no trabalho. Ela ouve você pregar a palavra, ela se alegra, ela fala: poxa vida, que palavra bonita, que palavra legal, falou muito comigo, falou muito ao meu coração, se alegra ali naquele momento e tal. E assim que ela termina de ouvir a palavra, ela saindo daquele ambiente... Perdão, caiu um pouquinho o sinal, né? Fica pesado. Já voltou, já, graças a Deus. Então, seja da fábrica, seja onde estiver, ela sai daquele ambiente, encontra um amigo. Vamos jogar um bilhar, vamos tomar uma cerveja, vamos jogar futebol, vamos fazer aquilo, fazer aquilo outro. E o maligno vem e arrebata aquela semente.
Então essa é a semente que caiu à beira do caminho. Ela é facilmente destruída, arrancada do coração e acaba não produzindo fruto algum. A segunda que Jesus vai falar é o solo rochoso, né? Então eu falei para vocês, tem uma camada de terra e logo ali abaixo, 5 centímetros, 10 centímetros, já tem rocha. A dona Iracema está aí acompanhando a gente, ela gosta de planta, como eu também gosto. E quando a raiz vai descendo, que ela encontra ali a rocha, a pedra que está logo abaixo ali, alguns centímetros abaixo do solo ali, o que acontece? Ela não consegue mais produzir. Aí ela começa a ficar fraquinha, aí vem o sol e queima. Então ele fala que essa pessoa, esse solo rochoso, é quando a pessoa ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas ela não tem profundidade, ou seja, ela não acaba se envolvendo, né, com as coisas de Deus. E aí vem as lutas, e por causa da mensagem, né, e aí o que acontece? Ela se ofende e ela abandona. Essa é aquela pessoa que ouve a palavra, entende que Jesus Cristo é o Messias, que quer caminhar. Beth Santos, bom dia, paz. Bom dia, Beth Santos. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Ouve a palavra, aí começa a frequentar, né, a comunidade cristã, começa ali a caminhar com Jesus Cristo, começa ali a entender a palavra, aí procura o líder religioso, procura os irmãos, fala, eu quero me batizar, eu quero viver esse evangelho que vocês vivem. Aí ela se envolve em todas as coisas, tem alegria, aquele desejo todo, não falta um culto, não falta uma reunião, né? Tá sempre ali presente e tal, mas no final de tudo começa a vir as lutas por causa da mensagem de Deus. Dentro de casa, às vezes Fernando, bom dia, Fernando. Deus abençoe. Obrigado por participar aí da nossa live aí. Então, vem as lutas, vem as dificuldades. É a esposa que não concorda que o marido vai para a igreja, é o marido que não concorda, são os pais que não concordam, né, que os filhos vão para a igreja, são jovens que entram nas escolas técnicas, nas faculdades, e ali começam a receber informações de socialistas, informações de psicologia, informações de livres pensadores, e aí no meio de toda aquela confusão que acontece, a mensagem começa a ser sufocada, a pessoa se ofende e abandona o evangelho. Então esse é o solo rochoso, onde a raiz começa a crescer, encontra a rocha e morre. O terceiro solo que Jesus vai falando é no meio dos espinhos, né? Então eu falei para vocês, quando a terra é arada, o vento traz... Aqui na minha casa eu tenho algumas plantas e também tenho o jardim do condomínio. Nasce erva daninha lá sem que ninguém plante. Por quê? Foi o vento que trouxe, foram as aves, né, que trouxeram. E nasce ali, então eu tenho que ficar arrancando direto aquelas ervas daninhas para ela não sufocar a grama, não sufocar as plantas. E da mesma forma acontecia nessa plantação que Jesus está falando. Então a semente, né, ele pegava no bornal, semeador, jogava ali naquele solo onde deveria produzir a cultura que havia sido lançada ali, mas o vento, né, as aves traziam ali sementes de ervas daninhas, e junto com a plantinha nascia ali os espinhos, eles iam se embaralhando ali, sufocando a plantinha, e a plantinha não conseguia tornar-se frutífera, né? Então, Jesus fala que é aquele que ouve, mas vem as preocupações com o mundo, vem as preocupações com a riqueza, então logo ela é sufocada e mata. Então, aquelas pessoas que acabam indo para a igreja, às vezes, pensando que Jesus é aquele que vai mudar a vida financeira dele, é aquele que vai dar casa, como às vezes a gente vê na televisão as pessoas prometendo casa, carro, mansão, essas coisas todas. E nem todos conseguem receber essas coisas. E aí o que acontece? Vem a tristeza, né? Por causa da riqueza, vem a tristeza por causa das preocupações, né, com o mundo. O que eu vou viver? Onde eu vou morar? O que vai ser da minha família? Essas coisas todas. Então o foco não é o evangelho, o foco são outras coisas. Então acaba sendo sufocada, torna-se infrutífero e acaba morrendo, né? Eduardo Henrique, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Obrigado por você estar acompanhando a gente aí, tá bom? Glória a Deus pela tua vida. Obrigado. Tá? E o quarto solo, para a gente concluir, e depois a gente vai entender qual que é a lição da parábola, é o solo bom, né? O bom solo, onde a terra é fértil, onde a semente vai cair e ela vai produzir. Jesus fala que são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, do Senhor,
entende e logo ele dá fruto. Então lá em João 15 ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são o ramo. Todo ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Então são aqueles que recebem a palavra de Deus no coração e suportam as dificuldades, suportam as tristezas, suportam as lutas, suportam todas as coisas em favor do Evangelho do Senhor Jesus. Então esses são os solos que estão firmes, os solos que são produtivos, os solos que vão fazer a semente produzir. E eu tenho certeza que vocês que estão nessa manhã me acompanhando, né? São 14 pessoas, nós estamos em pelo menos 15 pessoas comigo, né? Meditando nessa parábola. Eu tenho certeza que você é esse solo que a semente está caindo e vai produzir. Então não vai ser dificuldade, não vai ser tristeza, não vai ser luta, não vai ser alguém que vai vir arrebatar a semente que Jesus tem lançado no nosso coração. Amém? Então nós temos que, deixa eu entender, ou também pode ser as frases do entendimento, a aceitação da palavra. Ah, tá bom, Eduardo, obrigado. Deus abençoe. Então a gente vai ver, e ele fala que essas pessoas que recebem a palavra no coração, elas produzem frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu glorifico a Deus por isso. Mas vamos aplicar agora a parábola na nossa vida. Qual que é a lição que a gente tira dessa palavra? Primeira coisa, a semente ela vai alcançar solos diferentes. Meio do caminho, pedras, espinho e a terra fértil. Solos diferentes. E os resultados serão também diferentes. As aves comem, é queimada pelo sol, é sufocada pelas raízes e germina. Então, tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos sobre a palavra de Deus, são esses resultados, né? Então ele vai alcançar corações diferentes, solos diferentes e nós teremos resultados diferentes. Então nós temos que entender perfeitamente isso. E às vezes a gente é cobrado, né, das pessoas: você tem que pregar, você tem que evangelizar, quantas almas você ganhou para Jesus. Irmão, vou te falar um negócio. Jesus falou assim lá em Mateus, no Sermão do Monte: uns são os semeadores e outros são os ceifeiros. Ou seja, tem pessoas que semeiam e tem pessoas que ceifam, que colhem. O nosso papel é pegar o nosso bornal, nossa sacolinha de semente, que é a palavra de Deus, e sair lançando, sem olhar para que solo que está caindo. Lançando. Quando essa semente, que é a palavra de Deus, encontrar o solo fértil, o solo produtivo, ela vai produzir. Mas o que eu vejo nessa parábola, e eu já até comentei com vocês, é que, infelizmente, a maioria da semente vai se perder. A maioria, 75% da semente vai se perder. Por quê? Porque o solo não está pronto para receber a semente. O solo não está preparado por causa dos cuidados da vida, por causa da riqueza, por causa dos desejos carnais. Não vai receber. Somente aquele solo que está preparado mesmo, o solo fértil, é que vai produzir a semente. A 30, a 60 e a 100 por um. Então a primeira coisa é isso. São locais diferentes e resultados diferentes. Corações diferentes e resultados diferentes. Segunda coisa que a gente aprende. A parábola ela vai demonstrar a responsabilidade humana. Como eu falei para vocês, na parábola de ontem, do joio e do trigo, quem semeava a semente de joio era Satanás. Quem semeava a semente de trigo era Jesus Cristo. O joio, eles são, né, os filhos do diabo. O trigo são os filhos de Deus. Eles crescem juntos no mundo e o foco da parábola não são os filhos, não são a semente. Bom dia, Tati, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Beijinho para Elisa também e um abração para o Irã. Não são, a preocupação não é a semente e nem são os filhos, é o semeador. Agora aqui não, aqui é o solo. O foco da mensagem de Jesus Cristo é o solo, onde a semente está caindo. Então, traz a responsabilidade do homem. Todas as pessoas ouvem o Evangelho. Todas as pessoas são evangelizadas. E cada um de nós, no nosso coração, nós vamos receber ou não. Depende de como é que está o nosso espírito, depende de como está preparada a nossa alma. Se eu estiver com o coração que é à beira do caminho, ou seja,
superficial, a semente cai na beira do caminho. Lucas ainda vai falar, que Lucas também ele fala da parábola. Ele é pisada, a semente, além das aves comer, ela é pisada pelos homens. Então não vai penetrar. Por que é pisada? Porque o meu coração não estava preparado. Eu ouvi a palavra, me alegrei, mas eu estou mais preocupado com as coisas do mundo, né? Então, eu ouço a palavra, mas um amigo me chama para ir tomar uma cachaça, eu vou tomar uma cachaça. Ouço a palavra, mas alguém me chama para eu fazer uma coisa indevida, de pecado, eu vou fazer a coisa indevida de pecado. E aí acaba que essa semente é perdida. Então, traz a responsabilidade para o homem. O homem é responsável. O Senhor é o semeador. Nós somos os semeadores. E cada um é responsável para se apresentar diante de Deus. O profeta diz assim: Deus, ele não tem o culpado por inocente. Então a palavra é pregada, mas ele não tem o culpado por inocente. Então nós temos que pregar a palavra sem escolher a terra. A Jusilene, bispo do Santos, seja bem-vindo, irmã Josi. Deus, irmã Neide, né? Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Manda um abraço pro Josué. Então, independente, vai cair no solo e eu sou responsável. Não é mais o semeador, porque o semeador é bom, é Jesus Cristo. A semente também é boa, é a palavra de Deus. O problema está no solo, a forma que vai receber a palavra. E a terceira coisa vai mostrar pra gente que a boa semente, quando ela encontra a boa terra, ela traz uma frutificação. E aí mostra a marca do verdadeiro cristão. Quem é cristão de verdade, ele tem que frutificar. Quem é cristão de verdade, ele tem que dar os frutos, né, de justiça, os frutos de arrependimento, os frutos que Deus espera da vida de cada um de nós. Então, eu vou explicar mais uma vez. Às vezes os líderes de hoje pegam a responsabilidade que Deus colocou nas costas dele e tentam colocar sobre as costas de outras pessoas. Cada um de nós iremos sim frutificar. É o que você está fazendo. Você vai pregando o evangelho dentro da tua casa, você vai aplicando o evangelho na tua vida para transformar você numa pessoa melhor, para te transformar num cidadão melhor, numa melhor mãe, melhor pai, melhor filho. Enfim, isso já é dar fruto, já transformar a tua vida. Bom dia, irmã Renata Maia, a Rê Maia, lá da igreja ICPB, né, minha irmã em Cristo, que a gente congregou muitos anos juntos, lá de 2000 a 2007. Manda um abraço para o seu esposo, para os seus filhos também, tá? O nosso irmão William, né? Deus abençoe. Então, como eu ia dizendo, as pessoas pegam e colocam sobre as costas deles. Então, cada pessoa no reino de Deus tem um chamado, tem um ministério, tem um compromisso diante de Deus. Mas todos os cristãos, eles têm que frutificar. É impossível você ser um servo de Deus, um cristão, um solo produtivo e não produzir sementes. E ele conclui que a frutificação também, ela não é igual, né? Todos frutificam, mas não é igual. Tá? Às vezes a gente fica meio triste, fala: poxa vida, eu queria ser tanto igual o pastor X, eu queria ser tanto igual aquela irmã, eu queria ser tão parecido com aquele missionário, com aquela missionária. Irmão, você é quem você é. E você vai produzir à medida que Deus quer que você produza. Você entendeu a parábola? A parábola fala assim: a boa semente encontrou a boa terra e ali produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo produziu a 100 por 1. Né? Os demais apóstolos produziram a 100 por 1. Tem pessoas maravilhosas ao longo da história da igreja que produziram a 100 por 1. Mas tem pessoas que produziram a 30. Tem pessoas que produziram a 60. Então você não sabe como você vai produzir, mas você tem que dar fruto. Você tem que produzir. Esse é o significado da parábola. Então nós temos que entender o seguinte: eu sou um cristão, eu vou dar bom fruto. Como? Um bom testemunho, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa que às vezes a gente prega mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Então as suas atitudes vão falar mais alto do que as suas próprias palavras, né? Então você está produzindo sim. E agora é uma época de produzir mais ainda, né? A gente está dentro de casa aí, trancado, sem poder sair. É um tempo do pai ter uma comunhão com o filho, a mãe ter a comunhão com o filho, tempo do filho ter a comunhão com o pai, tempo dos maridos, né? E as esposas se entenderem, conversarem e terem diálogo. Lá em Malaquias o Senhor fala assim: e eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos
aos pais, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento de ter comunhão, de ter amor, de ter compreensão. São frutos que a gente vai produzindo, tá bom? Então eu vou falar novamente aquilo que Jesus falou assim: ouve, o semeador saiu a semear. E ele concluiu: quem tem ouvidos, que ouça. Se você tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado às igrejas. Eu quero agradecer cada irmão que acompanhou essa live. A gente vai concluir. Meu Deus, nós ficamos 37 minutos, né, nessa meditação. Então continue guardando isso no teu coração, meditando sobre... Oi, irmã Raimunda Oliveira do Queralux, Deus abençoe. Nós vamos orar, né? A Beth está pedindo oração pela vida dela. A gente vai orar, vai agradecer a Deus por esse dia, por essa live, por cada irmão. Nós estamos com 19 irmãos, comigo 20, né, no mínimo. Alguém pode estar compartilhando aí o celular com alguém, o aparelho com alguém. A gente vai orar e vai pedir para Deus abençoar o nosso dia. Vocês não sabem o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou correr um pouquinho, mas pode correr local aberto, sozinho. Eu vou sair daqui de casa, a irmã Ana Paula, o Belino, né? Deus abençoe, seja bem-vinda. Vou sair daqui de casa com a minha água, já com o meu esquis de água. Vou correr bem pouquinho, né? Com a minha própria água, voltar, já tomar aquele banho e preservando aí também a saúde, tá bom? Vamos orar pela irmã Beth, que tem pedido oração, e por cada irmão e cada irmã que está nessa manhã com a gente. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que eu quero te agradecer por esta mensagem tão poderosa que é a parábola do semeador, Pai. Eu quero te pedir que o meu coração e o coração deste meu irmão, dessa minha irmã, que me acompanha nesta manhã, nessa meditação, nesse devocional, seja essa terra fértil, onde a tua palavra venha cair nos nossos corações e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Meu Deus, eu oro por cada vida, cada família aqui representada, nesse momento de grande dificuldade, ó Pai, que nós temos enfrentado. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha nos esconder no seu esconderijo, ó Pai. Que o Senhor venha nos guardar e nos proteger. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha despertar o coração, a mente daqueles que ainda não entenderam o perigo que esse vírus tem trazido, de forma de ignorância, tem às vezes difundido mentiras, ó Pai, e tem, meu Deus, também sido displicente, negligente no trato, ó Pai, esquecendo, ó Pai, das condições mínimas de higiene para que o vírus não venha se propagar, meu Pai. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo, pela nossa irmã Beth, que pediu oração pela vida dela, que o Senhor venha fortalecê-la, que o Senhor venha guardá-la, que o Senhor venha protegê-la, que o Senhor venha estender a sua mão poderosa sobre a vida dela e alegrando o coração dela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está já enferma com esse vírus. Ontem eu recebi alguns pedidos de oração. O Senhor conhece aqueles nomes, eu já até mesmo esqueci, foram tantos, mas o Senhor sabe cada um pedido que eu recebi. Eu peço que o Senhor venha fortalecer essas pessoas, potencializar o tratamento, meu Deus, usar os médicos, os enfermeiros, para que essas pessoas sejam totalmente curadas, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, que esse mal seja por pouco tempo, ó Pai, mas que ele venha ser afastado de nós, para a glória e para o louvor do teu santo nome, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, que haja comunhão, que haja alegria, que haja paz, que nós possamos aproveitar esse período que estamos juntos, ó Pai, para que nós possamos rever algumas situações, alguns conceitos, possamos rever, meu Deus, alguns aspectos na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os nossos filhos que estavam equivocados, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa o nosso dia, que seja um dia produtivo, ó Pai. Aqueles que vão trabalhar das suas casas, que eles possam produzir. Aqueles que vão ficar em casa, que eles possam aproveitar o tempo, ó Pai, para colocar em ordem aquilo que está bagunçado, livros, documentos, os armários. Meu Deus, aquilo que nós vamos fazer para deixar nossa casa muito mais adornada e bonita, como o Senhor tem feito na nossa vida, que somos o seu templo, trabalhado conosco e nos tornado cada vez mais parecidos com o Senhor e cada vez mais bonitos. Eu te agradeço, Pai, por esse dia, por cada irmão que acompanhou essa live. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, Deus abençoe de todo o coração, que o Senhor abençoe o dia de vocês, tá? Que vocês possam guardar no coração a semente, que nessa manhã o semeador, eu, saí a semear, e que essa semente possa encontrar no coração de vocês
um solo, né? Um solo produtivo, para que a semente venha germinar e dar bons frutos. Eu abençoo a vida de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoo a casa de vocês, abençoo o fruto do trabalho de vocês. Que o Senhor abençoe vocês e que dê um dia de vitória e de paz. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Fique com Deus, um bom dia, e amanhã às 7h30 estarei aqui de volta com mais uma parábola do Reino de Deus. Obrigado, Deus abençoe, fiquem na paz. Amém, Dona Iracema. Fiquem com Deus, paz. Vou derrubar aqui o link, tá? Ah, o pessoal deixa o pessoal dar o amém aí. Daqui a pouco eu derrubo o link aí. Quem quiser pôr o coraçãozinho aí, o pessoal gosta, né? Coraçãozinho, o joinha. Amém, Irã Medeiros. Ora por mim aí, meu irmão. Tenho decisões grandes para tomar nesse dia. Mônica, saudade. Deus abençoe. Manda um abraço pro Mauro e pros meninos, tá? Fiquem na paz. Paloma, obrigado, tá? Por você estar acompanhando aí e divulgando aí. Eu vi você colocando aqui no grupo dos jovens, que eu faço parte também, né? Que Deus abençoe poderosamente. Fiquem na paz.